Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler então Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: Ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: Desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, levantou e ele ficou de pé. Ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Então aqui, tá? O que aconteceu ali? Aquele homem, ele veio, eu acredito que ele deve ter procurado várias portas para que o filho fosse curado. Tanto que ele, como se fosse a última esperança, Jesus. Porque ele disse: me ajuda na minha falta de fé ou na minha incredulidade, dependendo da tua tradução. Então, às vezes, as pessoas, infelizmente, elas vão batendo em portas erradas. Tem pessoas que elas estão enfermas, elas nem todas, né, gente, nem todo ataque epilético, né, porque isso aqui é um ataque epilético, se a gente for olhar, né, ele é considerado, né, uma possessão demoníaca. Mas neste caso é. Então nós precisamos analisar o espiritual da coisa. Ele era assim desde a infância. E aqui o pai, ele foi procurar ajuda e ele está tomado por um demônio que o impede de falar. E aqui a possessão demoníaca, tá? E a ação de demônios, seres espirituais, anjos caídos, comandados por Satanás, é absolutamente malévolos, que invadem e dominam o sistema nervoso, a consciência sensorial, a sede da vontade humana e que enfim tomam posse do corpo físico de uma pessoa, na qual ainda não habita o Espírito Santo, controlando suas ações e, por vezes, submetendo esse corpo humano a todo tipo de humilhações e sofrimentos. É isso que o demônio faz. Quando um demônio, ele possui uma pessoa, as pessoas, gente, ele tenta expor a pessoa ao ridículo. Até mesmo ele tenta o quê? Tirar a vida daquela pessoa. Eu lembro que na igreja, né, onde eu fui obreira alguns anos atrás,
eu me lembro que um dia, né, o nosso pastor havia comentado que em uma igreja que ele cuidava anos atrás, uma pessoa havia manifestado e ela foi correndo e o demônio se posicionou nas grades que tinha pelo lado de dentro da igreja de cabeça para baixo. Tipo assim, me manda sair daqui, eu derrubo ela de cabeça no chão, mato ela. Então, eu guardei aquele testemunho ali, aquilo que o pastor falou. Pois um dia, lá na igreja, havia ido uma senhora, né, com seu filho. E eu vi que, de repente, aquela mulher começou a se levantar e foi indo, puxando as mãos, caminhando na ponta dos pés. Ela foi saindo do banco. Eu disse, tá. Na hora, o Espírito Santo me disse, vai correr. E eu cheguei na porta antes, coloquei a mão na porta, e ele acelerou no meio do caminho. Quando ele viu que eu corri para a porta, o demônio, porque queria levar ela para a rua, né? Jogar na frente de um carro, fazer alguma coisa contra a vida dela. Aí eu coloquei a mão na porta, eu disse, em nome de Jesus, você vai ficar aqui, você não vai levá-la para fora. Daí ele ficou paralisado ali. E daí nós expulsamos aquele demônio ali da vida daquela mulher. Mas por quê? Né? Algo tinha ali. De repente, ela tinha algo hereditário, pode ter sido algo feito para ela, enfim, né? Porque a maldição sem causa, ela não se cumpre, nós precisamos saber a causa. Aqui no caso deste menino, quando o pai disse, nos ajudem, provavelmente ali era algo que tinha acontecido lá atrás, né? Algo que aconteceu e aquele mal ali estava ali dominando a vida daquele jovem. Mas quando o pai correu até Jesus e o que ele lhe chamou a atenção é que ele disse o quê? Que ele levou eles até Jesus, mas eles não conseguiram expulsar o tal espírito. E o pai foi contando, né? E Jesus chamou atenção. Geração sem fé. Até quando eu estarei junto de vós? Até quando vos suportarei? Trazei-me a mim. Porque ali quando Jesus disse para eles que tinha castas de demônios que só saíam com jejum e oração, porque o único que se afastava para orar era Jesus. O único que estava sempre em consagração, Jesus. Eles mesmos, eles foram, um dia, Jesus foi questionado. O porquê que os discípulos de João jejuavam e os dele não? E ele disse que enquanto o noivo estava ali junto, ou seja, enquanto Jesus estava ali, eles não achavam a necessidade de estar jejuando, orando, porque eles estavam ali diretamente com Cristo, com o próprio Deus. Mas quando Jesus estava lá no Getsemane, né, como eu falei no devocional anterior, Jesus chegou ali e encontrou eles o quê? Dormindo de tristeza, dormindo. E Jesus disse, vocês não podem orar, vigiar comigo nem sequer por um momento. Então, quando a pessoa ela não tem comunhão com Deus e ela não pratica, ela não tem a prática do jejum e da oração, muitas vezes tem demônios que ela não vai conseguir expulsar, porque ela precisa estar em consagração. Jesus disse, há castas de demônios. Castas quer dizer que é mais de um. Ali é um espírito surdo e mudo e que dava aquele ataque epilético naquele menino. Isso já demonstra aqui que era mais de um. Então, se a pessoa não tem o conhecimento para expulsar o mal da vida dela e tem aquela direção do alto, se ela não busca isso, como é que ela vai querer expulsar o mal da vida de alguém? Então, aqui os discípulos, eles estavam ali perto de Jesus, mas eles não estavam em conexão com o Pai. Eles não se retiravam para orar como Jesus. Eles não se consagravam como Jesus. Então, Jesus, ele mostrou ali que eles precisam ter todo o poder e autoridade para expulsar demônios. Não é brinquedo. Como eu já falei aqui sobre os filhos de Seva, que eles observavam o que Paulo fazia, quiseram ir lá expulsar os demônios, né? E os demônios disseram, bem sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então o demônio, gente, ele sabe quem está no pecado, quem tem poder e quem tem autoridade para exigir que eles saiam. Desta pessoa ele passa batido.
Agora, nós precisamos entender, gente, que libertação é algo muito sério. E eu também não posso expulsar um demônio da vida de uma pessoa se ela não vai permanecer na presença de Deus e querer ser cheia do Espírito Santo. Porque a palavra fala que o demônio sai, anda por lugares áridos, se ele não encontrar outro lugar para ficar, ou seja, outro corpo, ele volta, acha a casa limpinha e traz consigo 7 piores ainda. E o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso que aqui Jesus teve que trabalhar na incredulidade daquele homem. No momento que ele disse, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a ter fé. Porque se ele voltasse a duvidar, se ele não cresce verdadeiramente, o filho podia ser possuído novamente. Se ele não se colocasse na presença de Deus, eu creio que ali naquele momento, ele começou a crer em Deus, ele começou a seguir Jesus, porque ele viu o que Jesus fez na vida do filho dele. Um menino que desde a infância sofria com aquilo ali. Você já pensou um pai, uma mãe, né? Que vê um filho convulsionando? Naquela época não tinha as medicações que tem hoje. Hoje eles têm Gardenal, hoje eles têm várias medicações para convulsões, né? Para ataques epiléticos. Hoje eles têm tratamento. Mas naquela época não tinha. Aquilo ali era algo terrível e aquilo ali era uma possessão demoníaca, que o demônio se manifestava ali, queria jogar um menino na água para matar, queria jogar no fogo para matar. Ele vinha contra a vida da pessoa mesmo, né? E aí quando a pessoa, hoje, né, se a gente ver que uma pessoa tem um ataque epilético, tem pessoas que convulsionam, mas elas já tomam uma medicação para evitar isso. Então, ou seja, não é algo demoníaco, não é um demônio que está ali, né? Mas é algo do próprio organismo dela, né? Eu me lembro que eu tinha um conhecido que o cachorrinho convulsionava. O cachorro tinha ataque epilético e o cachorrinho tomava Gardenal. Ele tinha que pegar receita com o veterinário, comprar medicação e dava. Quando um dia eu presenciei o cachorro tendo uma convulsão e eles tiveram que ir lá dar medicação, foi que passou. Mas o cachorro não estava possuído pelo demônio. Então, para você ver, né, que tem casos, hoje nós temos medicações para isso, né, tem tratamento, mas naquela época não tinha. E aqui a gente vê que ele tinha um espírito surdo, mudo, e aquele espírito, quando se manifestava, lançava aquele menino no fogo, na água, babava, né? Então, para você ver que Jesus aqui, quando ele disse, né, e quando ele perguntou ali para ele, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível que crê. Quando ele disse muitas vezes esse demônio, muitas vezes, faça ideia de quantas vezes, gente, desde a infância, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Olha o desespero da pessoa. E Jesus disse, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Então aqui, os discípulos, gente, eles já haviam expelido vários espíritos malignos. Não que eles não tinham poder para isso, mas eles não puderam expulsar aquele demônio por absoluta incredulidade. Eles tentaram, viu que o demônio não saiu, pensou, isso aí não vai sair mesmo. E Jesus adverte para o fato de que há graduação de poderes nas trevas, gente. E que certa espécie de inimigos espirituais só podem ser expulsos por meio de profunda comunhão com Deus, em oração e persistente devoção, que inclui o jejum. Apesar de a palavra jejum não aparecer em muitos originais gregos, é certo que Jesus e a igreja primitiva praticavam o jejum como disciplina espiritual. E Jesus aproveita aquele momento tenso e constrangedor para evidenciar que todas as coisas são realizáveis mediante a fé. E que a grande questão do ser humano é exatamente esta, a falta de fé. Deus pode tudo a qualquer momento, mas as pessoas costumam crer duvidando. E por isso o Senhor não pode honrar uma fé falsa ou incompleta. A verdadeira fé elimina todas as barreiras espirituais na vida. Isso aqui é muito sério. Então aqui, né, o que impede a pessoa
de ser curada, de ser liberta e de ser abençoada é a falta de fé. Ela crê duvidando, não é uma fé completa. Então não tem como Deus operar. Quando aquele homem disse, me ajuda, né? Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, dependendo da tua tradução. Porque a incredulidade dele, ela poderia impedir de que o filho fosse liberto, se ele não cresce. Porque os cegos, as pessoas que foram até Jesus, primeiro Jesus dava a palavra, depois ele orava e aquela pessoa era liberta, mas primeiro ele dava a palavra. Quando aqueles cegos chegaram até Jesus, eles clamaram, Jesus, Jesus, filho de Davi. Eles, o que vocês querem? Nós queremos ver. Seja feito segundo a tua fé. Daí eles começaram a ver. Então, ou seja, se aqueles homens não tivessem fé, nada aconteceria. Então eles só ouviam, eles não viam os milagres, os cegos que correram até Jesus, aquele cego que clamou, que estava sentado à beira do caminho, ele não viu, ele só ouvia. Jesus curou cego, Jesus curou leproso, Jesus curou paralítico. Ele disse, opa, vai chegar a minha vez. Então as palavras, os testemunhos que aquele homem foi ouvindo, geraram a fé que eles precisavam para serem curados. Porque quando eles chegaram até Jesus, eles não tinham visto nada ainda, mas eles creram. Jesus disse, o que vocês querem? Nós queremos ver. Então seja feito mediante a tua fé. E eles começaram a ver. Então sem fé, nada acontece. A palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima do Senhor, ele sabe que ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Então todos aqueles que buscaram Jesus com fé, aquelas pessoas que desceram o paralítico pelo telhado, eles tinham fé. Imagina, a casa onde Jesus estava cheia, não tinha como entrar, ninguém ia dar espaço para eles passar com um homem numa maca. O que eles fizeram? Nós vamos subir no telhado. Olha a fé daqueles homens. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e baixaram a cama ali, a maca daquele homem até onde Jesus estava. E aí Jesus disse, toma o teu leito, vai, anda. E aquele homem saiu curado. Mas se não fosse a fé daquelas 4 pessoas que levaram ele até ali, aquelas pessoas creram, nós vamos levar ele lá em Jesus, ele vai ser curado. Então é a nossa fé. Se você não crê, a palavra diz que nós devemos crer em nada duvidando, porque aquele que duvida, fala em Tiago, é semelhante à onda do mar, é levado de um lado para o outro. E não espere tal homem receber algo de Deus, o inconstante na fé. Aquela pessoa que não é perseverante, aquela pessoa que não crê verdadeiramente, ela não recebe o milagre. Ele não acontece. Quando ele duvida, quando a pessoa está ali, ela vai, ela ora, ela recebe a palavra, ela sai cheia de fé da igreja. Aí o diabo coloca algo ali na frente para ela pensar, tu não vai ser curado, tu não vai ser abençoado. Aí quando ela deixa aquela dúvida entrar, ela perdeu a bênção dela, pode esquecer. No momento que ela deixou a dúvida entrar, ela fez exatamente aquilo que o diabo queria para roubar a bênção dela. Agora, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que enquanto o pastor estava orando ali, aparentemente nada aconteceu. Quando o pastor estava coletando os testemunhos, um dia, eu fui curado aqui, eu estava com dor aqui. Aí o outro, o diabo não deixou aquela dor sair, até porque eu acredito que tinha uma dúvida ali. Mas no momento que aquela pessoa saiu da igreja, ela disse, pastor, nós estávamos dobrando a esquina, a dor desapareceu. Sabe por que a dor desapareceu? Porque eles estavam ainda crendo. O pastor orou, essa dor já saiu, isso aqui não me pertence. Porque o diabo, gente, ele tenta te intimidar. Eu lembro que um dia eu estava subindo as escadas para ir na sala dos obreiros. E me deu uma fisgada na perna do nada, mas do nada começou a travar meu joelho. Eu disse, tá repreendido, sai daqui, em nome de Jesus. Aí eu desci as escadas, fui lá, organizei os banheiros, vi como é que estava, se tinha papel, estava tudo ok. Quando eu subi de novo,
aquela fisgada de novo. Eu disse, espera aí, fui lá no altar, peguei o óleo, ungi o meu joelho, ungi a minha perna, eu disse, ó, em nome de Jesus, sai. Aqui não é o teu lugar. Sai da minha perna agora, espírito maligno, sai do meu joelho, porque tu não vai me parar. Aquela dor desapareceu. Porque eu vi que ali era uma investida maligna, não tinha nada. De repente, do nada, meu joelho travando, meu joelho parando. Porque é assim que Satanás faz. E ele tenta persistir. Você já recebeu oração, você já orou, aí daqui a pouco ele tenta colocar um sintoma para quê? Para dizer que você não foi, para você dizer que você não foi curado, para que você perca a tua bênção. Então nós precisamos crer. Tudo é possível que crê. Começou a doer, não, eu já tô curado em nome de Jesus. A palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Sai daqui, demônio, isso é uma mentira tua. Eu repreendo esse espírito de enfermidade, sai do meu corpo agora, em nome de Jesus. Use a tua fé. E se for necessário, vá ao médico, consulte, toma uma medicação, faça os teus exames. Mas primeiro você vai usar a tua fé, você vai repreender aquele mal. E quando você for ao médico, você vai continuar orando. Senhor, usa essa medicação, usa esse médico para me dar o remédio certo, para combater essa dor aqui, para combater esse mal aqui. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes e orando, tendo comunhão com Deus o tempo todo. Deus deixou o médico, deu a inteligência para o homem, tem a medicina. Então nós usamos a nossa fé, mas nós também não podemos ser negligentes ao ponto de não cuidar da nossa saúde. Não, Jesus já me curou. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso, já fui curada de muitas coisas. Mas eu tenho que ir ao médico todos os anos, fazer um preventivo, fazer uma mamografia, fazer um exame de sangue, exames de rotina. Então, nós precisamos, a gente já ora e diz, ó, em nome de Jesus eu creio que não tem nada. Quando o doutor abre os exames e diz, não tem nada aqui, tá tudo bem, eu digo, glória a Deus. Na frente dele, eu digo, glória a Deus, amém, obrigado Jesus. E eles já dizem, tá tudo certo. Eu disse, glória a Deus. É isso, a gente vai para ouvir exatamente isso, tá tudo certo. E se encontrar algo no meio do caminho ali, Deus já vai prover para que aquilo seja removido, para que aquilo ali seja resolvido logo. Então, por isso que nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde, com o nosso templo. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos ter comunhão com Deus, identificar coisas investidas malignas que vêm contra a nossa vida, para tentar nos paralisar. Mas nós precisamos usar a nossa fé, como eu falei, mas não podemos ser negligentes ao ponto de também, nós precisamos procurar medicina, tomar uma medicação por um tempo, nós precisamos, nós somos seres humanos. Então, que você fique com esta palavra no teu coração, que você busque ao Senhor, busque a presença de Deus, que você ore, que você se consagre, que você tire um tempo para fazer um jejum. Se você não consegue fazer um jejum de 12 horas, 24 horas, faça um jejum parcial, porque às vezes tem pessoas, que tomam medicações, não podem ficar sem comer. Então, às vezes, faça só pela parte da manhã, eu não vou tomar o café essa semana, ou ore ali, tire algo que você não fica sem. Aqui no sul o pessoal tem o hábito do chimarrão, tem pessoas que fazem jejum de chimarrão, tem gente que tem até abstinência do chimarrão, faz de 40 dias, fica um mês sem tomar chimarrão, tira um café, tira um doce, algo que você não fica sem, que é algo que você precisa tirar aquilo ali, Algo você pode fazer, peça a direção do Espírito Santo. Ou se não, eu vou tomar café, eu vou tirar, não vou almoçar e vou ficar em consagração até um certo horário. É você e Deus. Se consegue fazer um de 12 horas, amém. Se consegue fazer um de 24 horas, amém. Mas faça segundo a direção do Espírito Santo. Como eu falei, se você toma medicação, então você não vai poder ficar o dia inteiro sem comer. Você precisa se alimentar, tomar teus remédios, fazer as coisas certas. Colocar diante de Deus, Senhor, eu vou tomar água nesse jejum, eu vou me consagrar, eu vou tomar água durante esse período. É você e Deus. O Espírito Santo vai te direcionar naquilo que você deve fazer.
mas se consagre a Deus. Consagre-se ao Senhor. Tem gente que... O meu marido é uma pessoa que não fica sem carne, né? Então, para ele ficar sem comer carne um dia ali, Jesus, né? Então, faça algo nesse sentido, né? Que o Espírito Santo venha te mover e que você possa, né? Senhor, eu vou fazer um propósito de tantos dias sem comer chocolate, tantos dias sem tomar chimarrão, tantos dias sem tomar café, tantos dias sem isso. Coisas que você não fica sem, chega a ser um vício, né? Na vida da gente. Então, que Deus venha te direcionar, que você venha buscar a direção do alto, que você venha se consagrar, buscar a presença de Deus, que você esteja ali em comunhão com o Pai, orando e crendo. Em todo o tempo, Jesus disse, se podes, tudo é possível que crê. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, assim como o Senhor abençoou esse menino, assim como o Senhor expulsou o mal da vida desse menino, Pai. Que essas pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam abençoadas, que essas pessoas se consagrem, que busquem ao Senhor, que saibam identificar, Pai, as investidas do mal nas suas vidas, que não aceitem que o mal fique alojado no seu corpo, na sua mente. Porque Satanás tem tentado, Pai, colocar depressão. Satanás tem tentado prender as pessoas no vício, prender as pessoas na tristeza, prender as pessoas na dor, no sofrimento, tomando conta da mente, Pai, colocando confusão mental. Mas eu declaro essas vidas libertas, eu declaro essas vidas abençoadas e que o Senhor esteja curando, operando, Pai, na incredulidade deles, que o Senhor esteja trabalhando, Pai, em nome de Jesus, como aquele pai que foi atrás, que disse, se tu creres, tudo é possível. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que o Senhor ajude, Pai, aquela pessoa que ainda é incrédula, aquela pessoa que tem uma fé falsa, aquela pessoa que crê duvidando, Pai. Mas a tua palavra diz que esse não vai receber algo do Senhor. Se é esse o impedimento desta pessoa receber o milagre, que ela seja liberta, Pai, deste espírito de incredulidade e que ela possa ver o milagre do lado de dentro, o milagre na sua vida, o milagre na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu trabalho, Pai. Que ela possa desfrutar do melhor no seu casamento, na vida dos seus filhos, que o Senhor possa estar libertando esta pessoa, Pai, que a fé já foi abalada, aquela pessoa que não consegue mais crer que o filho vai ser liberto, vai ser curado, mas que o Senhor esteja trabalhando, Pai, na falta de fé desta pessoa, trabalhando na incredulidade desta pessoa, Pai, que o Espírito Santo venha convencer esta pessoa, que o Espírito Santo venha trabalhar na mente e no coração, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro estas vidas libertas e abençoadas em teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.